Olá, amigos e amigas do EAD. Mais uma vez estamos aqui nos reunindo virtualmente para gravarmos essa aula do dia 30 de 5 de 2020, né? Do livro 3, módulo 3, roteiro 10. É a página 207 que nós vamos começar hoje. E o título da aula de hoje é O Poder da Fé. Aliás, com esse roteiro 10, nós encerramos o módulo 3, né? A partir da semana que vem, começamos o módulo 4. Por enquanto, ainda virtualmente, né? Vamos aguardar aí, provavelmente ao longo do mês de junho, continuaremos assim. Depois, se tivermos alguma novidade para julho, com certeza todos ficaremos sabendo aí pelos órgãos de imprensa, né? E aí nós pensamos na nossa retomada presencial, se for o caso. Bom, vocês devem estar cansados, né, de mim, porque uma das características do EAD é o revezamento dos monitores, o que é algo que a gente pensou lá no início como sendo muito positivo, todo mundo podendo dar a contribuição com um formato diferente, até com uma visão diferente. É, mas, né, nesse período de pandemia aí, vocês tiveram que me aguentar aí, estão tendo que me aguentar esses dias todos das aulas do EAD. O poder da fé é o tema da aula de hoje. E na página 207, né, na introdução, as ideias principais ali, eu destaquei algumas coisas para que a gente possa conversar. No primeiro parágrafo, né, que é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já peguei na segunda linha o seguinte: o valor da fé e o esforço para desenvolvê-la, né, que é o que a parábola destaca, os dois aspectos. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deva crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Né? Aquela ideia de que se eu ver, eu vou crer, não basta. Aliás, nos tempos atuais, nós temos visto muito isso. Né? Eu me lembro de uma anedota antiga que falava, na época que não tinha nem fotografia ainda, né? E que o amigo falou, viajou para a África e viu uma girafa e contou para o amigo que tinha visto um animal com tais características. O amigo falou: imagina, isso não existe. E passado algum tempo, um circo, né, aportou ali na onde eles moravam e ele viu que o circo tinha uma girafa. Então ele pegou o amigo, levou lá para mostrar, né, que tinha girafa. E aí o amigo andou em volta, olhou, balançou a cabeça e falou: ah, mas que não existe, não existe um bicho desse. Então, às vezes, né, não basta ver para crer. Às vezes as pessoas veem claramente as coisas que estão acontecendo, mas preferem se manter ocultas na própria ignorância. Qualquer um de nós corremos esse risco. Aqui não estamos apontando o dedo para ninguém, não. Precisamos dioturnamente estarmos atentos para ver se não estamos fazendo isso. A doutrina espírita é, acima de tudo, uma filosofia com comprovações científicas, consequências morais religiosas. A doutrina espírita nasceu como ciência. Vamos lembrar que o Kardec, antes de pensar em questões morais, ele percebeu algo de diferente, né, naquelas mesas girantes e foi fazer pesquisa. Quer dizer, o nascimento da doutrina espírita enquanto ciência. E aí na codificação percebeu-se claramente o conteúdo moral que a doutrina espírita tinha. Bom, ainda nessa primeira página, uma outra frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, se a fé é a mãe das virtudes, ela tem que zelar por todas essas virtudes. E aqui interessante esse trecho: a fé tem de ser ativa. Essa é uma discussão teológica muito antiga, que talvez nós já tenhamos participado dela
até em outras existências terrenas. Para os nossos irmãos católicos, a importância está justamente na obra que o indivíduo realiza. Para os nossos irmãos evangélicos, né, protestantes, principalmente as doutrinas seguidoras do calvinismo, que entendem, acreditam na doutrina da predestinação, né, que a alma já é predestinada quando da sua criação, o mais importante é a fé, e as obras pouco contribuem. E a doutrina espírita vem trazer aqui justamente essa ideia de que é necessário a fé, mas a fé sem obras ela não tem nenhum sentido, né? A demonstração da fé está justamente nas obras. Então é uma tentativa de conciliar essas duas visões antagônicas, que foi motivo, inclusive, de cismas importantes dentro do cristianismo. E a prova disso que eu estou falando está na frase do Emmanuel, logo abaixo dessa do Evangelho que eu acabei de ler, retirada do livro Fonte Viva. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre sem trabalho que o materialize, em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Ou seja, se eu disser que tenho fé, e se de fato eu tiver, mas se nada eu fizer em prol dos meus irmãos, a colocação do Emmanuel é que isso é uma soberba, né? Porque eu tenho um instrumento poderosíssimo nas mãos e não utilizo para o bem do próximo. E nós sabemos que a doutrina espírita entende que fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita não é salvacionista, né? Não diz que apenas um aspecto vai nos salvar, que é toda a caminhada que vai nos levar ao processo. A palavra salvação fica até inadequada, né? Mas ao processo de purificação, ao processo de progresso pleno. Então isso é muito importante que a gente entenda. Antes de terminar essa primeira parte, eu vou destacar na página 208 alguns trechos também. Logo abaixo do texto evangélico, né, tem na primeira linha, lá no final, o seguinte: a fé possui um poder inimaginável a ponto de transportar montanhas. Então Jesus destaca o poder da fé. Ainda nesse parágrafo, tem escrito que esclarece igualmente que a fé se desenvolve por meio do trabalho incessante no bem, o que falamos há pouco. Não é algo que se adquire de uma hora para outra, exige esforço, dedicação e perseverança. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco essa questão do desenvolvimento da fé, né? Porque as pessoas acreditam que um fato marcante de repente vai fazer com que elas tenham toda a fé do mundo, mas veremos que não é bem assim. Essa é uma fé irracional, uma fé que nós não devemos cultivar, sob pena de atrasarmos o nosso progresso. E ainda, né, no fim da página 208, para encerrar essa primeira parte do nosso estudo, no último parágrafo tem assim: a fé legítima dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta confiança. Então a fé legítima, ela, como a gente conhece essa frase bastante no meio espírita, né, é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É aquela fé que não vai se desmoronar mediante uma visão científica, por exemplo. Então não se trata aqui da fé em esse item ou aquele item, se trata em uma compreensão maior, né? Não tenho fé que isso vai acontecer, não essas miudezas, mas a fé no sentido de uma compreensão maior da criação. Voltamos daqui um pouco para continuar nosso estudo.